E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como configurar o HDR no Windows. Muita gente pensa que é só chegar, ativar a opção HDR que ele já vai estar funcionando corretamente, porém não é bem assim. Também preciso comentar uma coisa bem importante, não é qualquer monitor que você vai conseguir usar o HDR de forma verdadeira, né? Porque tem muito monitor que tem aí HDR 400, HDR 600, mas é um HDR fake, cara. Tanto é que eu já tive muitos monitores, vocês podem ver no canal, sendo que o primeiro monitor que eu estou utilizando o HDR é esse aqui, o monitor da Coolermaster GP27Q, que é o monitor Quad HD, QD Mini LED, com 576 zonas de local dimming. Então, infelizmente, não é porque o seu monitor tem a opção ali de HDR que vai ser viável. Porque qual a grande diferença? Quando você tem um monitor que nem esse aqui, é um QD Mini LED com local dimming, o que acontece? Quando você ativa o HDR, o local dimming, as zonas de local dimming, elas vão clarear somente algumas zonas no monitor, diferente do monitor convencional de LED, que quando você ativar o HDR vai acender tudo atrás dele. Então a experiência não é muito agradável. Eu recomendo assim, a grosso modo dizendo, né, que teu monitor tenha pelo menos HDR 1000, né, o certificado de HDR 1000, e que ele tenha local dimming para você conseguir a melhor experiência possível com o HDR ativado. Porque se você ativar o HDR no monitor que tem o brilho baixo, que tem um certificado de HDR 400, HDR 600, a sua experiência vai ser horrível. Você vai achar o troço péssimo e com certeza você não vai querer utilizar. Então, dito isso, partiu configurar o Windows para estar usando corretamente o HDR. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente a gente vai selecionar o botão direito do mouse, clicar em configurações de exibição e percebam que aqui já vai aparecer a opção de HDR, né? Que eu falei anteriormente que a pessoa acha que é só ativar aqui e pronto. Não é bem assim, tá, pessoal? Primeiramente você vai ver se vai estar habilitada essa opção aqui para você ativar. Se tiver, você vai ativar. Depois vai clicar em cima dessa opção, que aí sim aqui a gente vai ter outras opções, né, do HDR para a gente estar configurando. Aqui ele já está habilitado, certo? Se tiver ativado HDR automático, desativa, certo? Aqui embaixo, brilho do conteúdo SDR, isso aqui é muito importante porque quando você ativa o HDR no Windows, o Windows ele não trabalha corretamente no desktop, então fica tudo muito escuro, fica meio estranho. Então essa opção aqui de brilho, ela vem no mínimo, né? E eu coloquei no máximo para o meu desktop funcionar com brilho um pouquinho maior para não ficar feio, né? Aí eu recomendo que vocês seguem aqui por essa imagem para você estar configurando corretamente. Eu achei interessante deixar no máximo, no 100. Aí vocês veem aí, né, o gosto pessoal de cada um. Feito isso, habilitado HDR, o que a gente vai fazer? Vai clicar aqui em calibragem de vídeo HDR. Quando você clicar nessa opção aqui, ele vai te dar a opção de fazer o download de um software via Microsoft Store. Você precisa fazer um download desse software para estar configurando corretamente o HDR no Windows. Por isso que eu disse para vocês que não é só ativar o HDR e que ele vai estar funcionando perfeitamente, tá? Aí a gente vai clicar aqui, calibragem de vídeo HDR, para mim já vai aparecer aqui o software porque eu já instalei ele anteriormente, certo? Você vai instalar, aí depois vai aparecer essa opção aqui. Aí você clica em abrir, aí é aqui que a brincadeira começa, tá, pessoal? Percebam que tem algumas imagens aqui, né, de base para você se guiar, certo? Agora a gente vai clicar aqui em introdução. Aqui vai ser meio complicado de mostrar isso para vocês porque, cara, eu teria que estar com uma câmera profissional para mostrar isso corretamente. Mas aqui, vocês, até na tela do celular, na gravação, tá pegando melhor. Percebam que tem alguns quadrados pretos aqui e tipo uma cruz no meio, né? Ao redor um quadrado, contornando ali meio cinza. O que a gente vai fazer? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. A gente vai deslizar essa barrinha aqui que está no meio totalmente para a esquerda. Pronto, vai sumir, vai ficar tudo preto. Isso aqui é a configuração correta. Agora a gente vai clicar aqui em avançar e vai ter essa imagem. Deixa eu focar aqui porque o brilho está muito alto. Eu vou tentar mostrar para vocês. Vai ter essa imagem aqui, tá vendo? A gente vai ter que rolar, agora está no mínimo, a gente vai ter que rolar até isso aqui ficar tudo branco e sumir essa parte cinza ao redor, tá vendo? Deixa eu pegar o foco aqui, a câmera vai sofrer um pouquinho, mas vamos lá.
Vamos deslizar aqui. Ah, e aqui é bom que você coloque no máximo o pico de brilho que chega o seu HDR, tá? No meu monitor eu já vi, né, o fabricante fala que chega a 1200 nits. Então aqui, conforme eu vou deslizando, percebam que aparece uma pontuação, uma numeração aqui, tá vendo? 590 e tal. Então aqui eu vou chegar até no máximo 1200, porque se eu passar disso, o que acontece? Vai estourar o HDR. O HDR não vai funcionar corretamente. É bom que vocês seguirem nisso. Pela imagem aqui, na gravação do vídeo, dá para perceber ainda algo cinza, mas eu a olho nu praticamente não consigo ver isso, e eu não vou extrapolar isso, porque como o meu HDR chega a um pico de 1200 nits, então eu vou respeitar, vou deixar aqui 1200. Vou clicar em avançar. Aí, pessoal, percebam que aqui ao lado, assim como na imagem anterior, tem uma imagem aqui que te indica o que é o correto a se fazer. Aqui está falando que tem que ficar tudo cinza ou tudo branco, né? E aqui não deve ficar aquele contorno cinza, mais escuro ao redor. Sendo que aqui é uma pegadinha, tá? Eu tinha configurado da forma que ele mostra aqui, só que não é bem assim, cara, porque quando eu fiz isso, o que acontece? As zonas que tem sol no jogo, o sol ficava totalmente estourado. Tipo assim, o sol tá aqui, eu não vi o círculozinho do sol, eu só vi aquele negócio todo estourado no canto da tela, ficou horrível. Então isso aqui, cara, isso aqui você tem que pegar uma configuração própria no monitor, aí é bem complicado porque o fabricante não te passa essa informação, então eu não recomendo que você mexa nisso não. Talvez você colocar aqui no máximo em 600, que é o brilho normal desse monitor aqui, né? Ele chega a 1200 nits com HDR. Colocar no 600 ou deixar aqui no mínimo mesmo, tá vendo? Que é 200. Eu tô fazendo dessa forma e tô achando que o HDR tá funcionando corretamente, certo? Aí vamos clicar aqui em avançar. Aqui nessa imagem, deixa eu afastar um pouquinho, ele te dá algumas informações, só que sinceramente aqui eu não mexo em nada, cara. Eu só vou clicar aqui em avançar e pronto. Aí aqui, quando você está finalizando, ele te dá a opção de você colocar um nome para o seu perfil de HDR, né? Você coloca o nome ali, depois clica em concluir e pronto. Você já vai ter configurado corretamente o HDR no Windows. Por isso que eu disse que não é tão simples. E deixa eu aproximar aqui, aqui, antes da calibragem, tá vendo? O sol todo estourado, não aparece nada aqui. Já nessa parte aqui após a calibragem, olha como é que fica, tá vendo? Então por isso que eu falei naquela parte que eu não pude me guiar muito pelo que o software de calibração de HDR estava me mostrando, porque se eu puxasse tudo até sumir aquela cruz cinza ali, aí o sol ia ficar estourado, a gente só ia ver do jeito que tá aqui, tá vendo? Só o fundo claro ali, a gente não ia ver o círculo do sol, por isso que eu falei para vocês se ligarem bastante naquela parte ali. Então, feito isso, só clicar, escolher o nome aqui, clicar em concluir e pronto, o HDR vai estar ativado, tá? Então, feito isso, o que acontece, pessoal? Agora eu preciso trocar uma ideia com vocês sobre o uso do HDR. Quando você ativa o HDR no Windows, como eu já falei anteriormente, o Windows não... como é que eu posso te falar, cara? Ele não te passa uma imagem muito boa de desktop. Você consegue resolver isso através do software da NVIDIA, quem tem placa da NVIDIA, né? Porque, tipo assim, a imagem no Windows, quando você está com o HDR ativado, mesmo colocando no máximo o pico de brilho de SDR ali que eu mostrei anteriormente para vocês, não fica tão bonito quanto o monitor configurado só para o SDR, entendeu? Quem tem placa da NVIDIA sai na frente, tá? Tem uma certa vantagem. Clica com o botão direito aqui no desktop, mostrar mais opções e clica em NVIDIA App. Feito isso, você vem aqui na opção Sistema, desce até Cor. Aí aqui você tem as opções de calibração de cores ali, HDR e tudo mais, pelo próprio software da NVIDIA. Então você consegue forçar as configurações que você vai colocar aqui no app da NVIDIA, você consegue forçar para que seja usado no desktop também, mesmo com HDR ativado. Então aqui vem padrão, você seleciona NVIDIA e depois você vai configurando ao seu gosto, certo? Aí com certeza o desktop vai ficar com a imagem muito mais bonita.
Porém, né, tem um grande porém aí, eu estava usando essa configuração da NVIDIA e ela estava forçando a configuração dela sobre o Windows, né, normal no desktop e no jogo também, cara. No jogo tava ficando meio estourado a HDR, a imagem aparentemente ficava mais bonita, só que ficava estourada. Eu vou dar um breve exemplo para vocês. Tô jogando Apex Legends, aí tem uma montanha cinza. O HDR ficava tão estourado que o cinza se transformava num branco, assim, cara, totalmente estourado. Horrível, você nem sabia que aquilo era uma montanha. Ficava totalmente definido, então por isso que eu parei de usar. E outra coisa, essa configuração aqui, quando está no padrão, ativa a NVIDIA, ela vai configurar, vai forçar o desktop a trabalhar da forma que você configurar aqui, né? A imagem, né? Qualidade de imagem. Configurando e desconfigurando isso aqui, cara, bugou o mini LED do meu monitor, cara. Bugou completamente. Eu vou até mostrar um vídeo aqui para vocês tentarem entender, porque se vocês tiverem o mesmo problema, vocês já não precisam ficar apavorados, tá? Então, isso aqui aconteceu comigo, eu pensei até que o monitor tivesse com defeito, mas não, foi bug no software mesmo da NVIDIA. Por exemplo, botei esse vídeo aqui. Aí percebam que tá passando... Aqui tá meio esbranquiçado, né? Porque a luz está virada bem de frente pro monitor. Dá um play. Aí a imagem, né? Ela vai passando no fundo muito escuro, vai clareando e tudo mais. Sendo que conforme eu fiquei mexendo naquelas configurações, da NVIDIA bugou, cara. Quando ficava um fundo preto, ficava cheio de artefatos. Sabe? Na transição da imagem para um fundo totalmente escuro, ficava cheio de... Nessa parte aqui, ó. Ela veio pro fundo todo escuro, certo? Aí depois, na hora que tava voltando a imagem, ficava cheio de artefatos assim ao redor. Aí eu pensei até que o meu monitor tivesse com defeito. Mas isso estava acontecendo por causa daquela configuração do software da NVIDIA, que força a mudança de imagem até no desktop mesmo com HDR habilitado. Então aquilo estava bugando completamente o meu monitor. Por isso que eu parei de usar essa opção aqui da NVIDIA, tá vendo? Eu deixo no padrão mesmo. Eu sei que colocando aqui no NVIDIA, ele vai forçar, ó, cliquei aqui, ele vai forçar o uso ali, ele vai mudar as configurações, só que, cara, não fica legal. Quando você ativa isso, tá vendo? NVIDIA, aí você tem as opções aqui de brilho, e você sobe, você vai subindo o brilho, contraste, você vai ver que vai ficar muito mais bonito que o padrão de HDR do Windows. Vai ficar muito mais bonito para tudo, para você navegar e tudo mais. Só que tem, pelo menos nesse monitor da Cooler Master, eu tive esse problema de bug. Conforme eu configurava isso aqui, não sei o que acontecia, cara. O computador, o HDR fica maluco. Eu conseguia ver até os mini LEDs aqui no monitor, cara, os quadradinhos, sabe qual é? Então eu parei de usar essa opção aqui da NVIDIA justamente por causa disso, porque configura ali brilho, vai ficar lindo, tanto o desktop quanto o jogo. Só que de vez em quando ele buga. Tanto é que eu pensei até que o monitor tivesse com defeito, mas não era o caso. Bastou desinstalar o software da NVIDIA com DDU, instalar novamente que voltou a funcionar corretamente o mini LED e o Local Dimm no meu monitor, certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma breve dica aqui de configuração de HDR em game, né? Que vocês pensam que é só ativar o HDR, mas não é, tá? Eu vou mostrar no The Last of Us Parte 2. Aqui no The Last of Us Parte 2, em opções. Aqui percebo que o HDR está ativado, mas, mais uma vez eu falo, não basta só ativar, você tem que configurar até mesmo em game, tá, pessoal? E no The Last of Us Parte 2, o HDR está meio escondido, tá? Eu demorei um tempinho para encontrar, mas basta você vir aqui em opções, visualização, aí aqui embaixo onde está brilho, tá vendo? Clica aqui em brilho, que aí ele vai te dar as opções de HDR, tá vendo? Informado aqui HDR. Aí ele te dá algumas imagens aqui de base para quando você estiver configurando o contraste e o brilho, para você conseguir enxergar algumas informações. Por exemplo, se eu aumentar o contraste, ele está no 0, padrão de fábrica. Se eu aumentar o contraste, tá vendo que isso aqui ficou totalmente escuro? Não dá para ver direito, certo? Então eu volto para o 0, essas partes que eu não conseguia ver, aqui no vídeo não vai dar para ver direito, mas as partes que eu não conseguia ver, essas partes mais escuras, tanto nessa imagem quanto nessa imagem aqui, eu passo a ver. A única coisa que eu percebi que melhorou bastante foi colocar o brilho em 10. Ó, o brilho no 0, a imagem fica morta, né? Fica sem graça, tá vendo? Persegui aqui por essa imagem aqui do sol, ó. Quando eu coloco no 10, ó como é que fica muito mais bonito. Então a única configuração que eu mudei aqui foi o brilho, que eu coloquei
no 10. E, cara, esse jogo tem o HDR nativo, é muito bacana, cara. O jogo fica muito lindo. As partes que tem, por exemplo, o sol, né, que o sol tá vindo de frente, você dói até a vista justamente no sol. Quando você olha pro sol, parece ter um efeito da vida real mesmo, cara. Você olha pro sol e, como tem o local dimmer nesse monitor, um monitor decente, aí o sol tá aqui, ele vai acender só aqui. O resto do monitor vai ficar mais escuro e aqui vai bater os 1200 nits. Então, cara, é um efeito muito bacana que vale muito a pena vocês experimentarem. Eu até apaguei aqui a luz do quarto, né? Pra vocês terem uma noção de como que fica bonito, cara. As luzinhas, bolinhas ali, com iluminação própria. Cara, o jogo... Claro que no cenário assim, externo, né? É que eu tô nessa parte aqui do game e não dá pra mostrar a parte externa. Mas no cenário, na parte externa, cara, a vegetação fica muito bonita. O HDR serve pra realçar as cores, né? Então, cara... O jogo é uma experiência, é outro nível, cara. Se você tiver um monitor decente, assim, um monitor bom, que tem o HDR verdadeiro, né, que tem o local dimmer, HDR1000, você vai ficar de bobeira com a qualidade de imagem quando você estiver jogando, cara. É uma experiência, outro nível, sacou? Que um painel IPS comum, né? Pode ser um Dell AW2725DM de R$3.000, pode ser qualquer monitor painel IPS normal, sem o mini LED, sem o local dimmer, não chega aos pés de um monitor que nesse aqui, o GP27Q da Cooler Master. E agora, pessoal, uma dica extra para quem possui placa de vídeo da NVIDIA, né? Como todos sabem, nem todos os jogos têm suporte nativo HDR, como é o caso do Apex Legends. Porém, a gente consegue forçar o uso de HDR aqui com o software da NVIDIA através de inteligência artificial. Mesmo não tendo a opção de ativar HDR no jogo, como tem no The Last of Us Parte 2, Parte 1, a gente consegue estar forçando o uso do HDR aqui através do RTX HDR, que é algo surreal, cara. É algo muito legal que você consegue deixar o seu jogo, mesmo sem o jogo que não tem suporte nativo HDR, você consegue deixar o jogo muito mais bonito. E como que a gente faz isso? A gente está em game, a gente vai clicar Alt Z para abrir a sobreposição da NVIDIA, né? Vai clicar aqui em filtros de jogo. Eu uso sempre dois filtros, né? Agora eu sempre usei um, né? Que é o de nitidez, mas agora eu estou usando RTX HDR. Aí você vai selecionar aqui embaixo, vai procurar RTX HDR, vai clicar em mais. Aí ele vai pedir para você reiniciar o game, você vai reiniciar e quando você clicar novamente Alt Z, já vai aparecer o RTX HDR. Aí aqui você configura, percebam. Deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês. Na parte de cima, brilho máximo, nits. Aqui ele vai mostrar 1200, que foi aquela opção que eu coloquei lá no Windows. Ele vai pegar as configurações que a gente tem do Windows, certo? Que a gente configurou lá no Windows e vai mostrar aqui pra gente, com algumas opções. Brilho máximo nits, 1200, é o máximo que ele chega. Cinzas médias, aqui a gente vai estar configurando até aquela parte que eu falei para vocês para deixar no mínimo, que era para sumir, né, botar mais pro meio, mas eu recomendei deixar no mínimo, são os cinzas médios, os nits, né? Aqui eu botei no 100, isso aqui a gente configurou em game, mesmo contraste eu botei em 60, porque se eu botar mais do que isso, vai começar a ficar muito escuro no game, então não vai ficar legal. Saturação eu botei em 100. Então com essas configurações aqui em game, com o HDR ativado lá no Windows, você já vai perceber que, cara, o jogo vai ficar muito bonito, cara, muito bonito mesmo. As cores ficam mais realçadas, as cores ficam mais vivas. É óbvio, né, que é uma coisa que é mais discreta, não é tão notório quanto num game que tem um suporte nativo ao HDR. Mas com uma placa de vídeo da NVIDIA, uma RTX, você consegue estar colocando HDR em qualquer jogo. Tem jogos que vai ter, né, um HDR mais bonito, a inteligência artificial vai saber trabalhar melhor, né? Não é o caso do Apex Legends, fica mais bonitinho, mas não fica lá essas coisas, mas tem alguns jogos que você vai fazer a configuração ali do RT, vai forçar o HDR, né, através do RTX HDR e vai ficar muito bonito. E também tem outras coisas, tá? Tem alguns jogos que o HDR nativo não é muito legal, que vale mais a pena você desativar o HDR nativo e habilitar, configurar o RTX HDR, tá? Foi até um amigo meu que me falou isso. Tem jogos que o HDR nativo é uma porcaria, vale mais a pena você desativar o HDR nativo e usar o RTX HDR ao invés do HDR nativo. Então fica a dica aí, tá? Se você tem placa de vídeo da NVIDIA, você ainda tem mais essa vantagem, fora aquela outra de forçar a configuração via desktop que eu mostrei para vocês anteriormente. E para quem tem placa de vídeo da AMD, você tem a opção de ativar o HDR no Windows somente quando você for jogar,
né? Porque como não tem todas essas configurações que a gente tem, todas essas personalizações que a gente tem em uma RTX da NVIDIA, pode ser que a imagem não fique legal para você, né? Para você navegar, para você jogar um jogo que seja SDR e não tem HDR. Aí, como você não tem um RTX HDR para estar configurando em game, você vai ter que ficar sempre fazendo isso. Vou jogar um jogo que tem HDR, tipo The Last of Us. Aí o que você faz? Ativa o HDR no Windows e joga normal. Saiu do game, desativa o HDR. Então é basicamente isso. E uma coisa importante agora, para finalizar o vídeo, que eu não poderia esquecer, tá? Eu era até para ter comentado sobre isso no começo do vídeo, mas acabei esquecendo. São as configurações no próprio monitor, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Eu nem cheguei a calibrar esse monitor, cara, que eu achei a qualidade de imagem tão boa de fábrica, mas eu vou mostrar por alto aqui para vocês o que eu estou usando. Ó. Pictures, HDR... brilho. Isso aqui é o mais importante, pessoal. Brilho, você tem que deixar o brilho no máximo. Tem que deixar o brilho no máximo para o HDR funcionar corretamente. Você não pode botar o brilho abaixo de 100, ele tem que ficar sempre no máximo. O contraste é questão de gosto mesmo, Black Stabilization não mexi em nada, Sharpness também, que eu vou só passar para vocês que eu estou utilizando, né? Adaptive Sync tá ligado, Overdrive tá no normal, então é basicamente isso que eu estou usando aqui. O importante é você deixar o brilho no máximo, o brilho em 100, para o HDR funcionar corretamente, certo? Então, acho que é basicamente isso, né, pessoal? Esse aqui foi o vídeo guia, né? Eu tentei passar o máximo possível de informações para vocês sobre o HDR, que é algo que eu só comecei a usar agora, depois que eu comprei o monitor GP27Q da Culemaster, que é um monitor fantástico, você não tem noção da experiência que é você jogar um game com suporte nativo ao HDR no monitor desse, é uma experiência surreal. Eu peguei numa promoção muito boa de 1.800, se você tiver a oportunidade de pegar um monitor desse, vale a pena. E eu não ganho R$1 com isso, tá? Eu tô falando mesmo, passando para vocês a experiência que eu tive, que foi surreal. Um HDR top, local dimm maneiro, 576 zonas. Então, eu acho que é isso, galera. Esse aqui foi o vídeo de guia de HDR no Windows, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Qualquer dica ou dúvida, é só deixar um comentário que eu respondo assim que possível. E um forte abraço para vocês.